Era uma vez, no sul da Espanha, um pequeno e encantador povoado medieval chamado Requena. Esse vilarejo, escondido entre vinhedos e hortas, esconde uma lenda misteriosa e fascinante ainda nos dias de hoje. Prepare-se para mergulhar na história do fantasma que colhe uvas ao luar. Esse programa é um oferecimento Mistral. Há 50 anos, a importadora dos melhores vinhos. Era uma vez é sempre típico de qualquer conto de fadas ou mesmo histórias no cinema. Requena, ou Requena em espanhol, como você preferir, com suas casas de pedra e vinhedos exuberantes, parece o lugar comum, mas logo você verá que não era. Cada casa possuía uma porta secreta que levava a uma construção subterrânea, onde os moradores armazenavam alimentos e, claro, também vinho. Na época, essa era uma tentativa de evitar saques, principalmente lembrando que a Espanha, na verdade toda a Europa, passava sempre por períodos ali bastante turbulentos, seja com guerras ou seja com alguns distúrbios civis. Na época, o jovem Nicolás, filho do influente Marquês de Andrés, tinha um sonho: produzir o seu próprio vinho. Apesar dos estudos de enologia na França, seu pai insistia em vender as uvas em vez de fazer o próprio vinho. Mas Nicolás não parava por aí, ele sempre continuava insistindo com o pai, que continuava negando. Se não fosse o bastante, ele se apaixonou pela filha do prefeito, um homem com seu pai tinha profundas desavenças políticas. Vale lembrar que naquela época, desavenças políticas sempre acabavam mal. Basta lembrar de Romeu e Julieta, que embora seja uma peça de teatro e que se passe na Itália, mas reflete basicamente o cenário político na Europa até meados do século XX. Mas, desafiando o destino e as ordens do pai, Nicolás decidiu visitar sua amada nas noites sem lua, e que ele sempre usava uma capa negra para se esconder-se nas sombras. Mas, durante as noites enluaradas, ele colhia secretamente as melhores uvas dos vinhedos do pai, e passou a produzir seus próprios vinhos de forma secreta, e assim nasceu a lenda do fantasma que colhe uvas ao luar. Imagine-se naquela época os aldeões dizendo: "Você ouviu sobre o fantasma? Diga que ele sai sobre as noites sem lua para caçar almas rebeldes e nas noites enluaradas para roubar uvas." E evidentemente que alguém deveria responder: "Sim, o chamam de ladrão de uvas." E outro dizer: "Não, ele é o ladrão de luas." E evidentemente que a lenda continuou a crescer na cidade, mas começou a tratar ali o pai, principalmente não estava gostando nem um pouco de ver que as suas uvas tão nobres estavam sendo roubadas. O Marquês, evidentemente sem saber das atividades noturnas do seu filho, armou uma emboscada para pegar o suposto ladrão, que ele achava que não tinha nada de fantasma. Em uma noite de lua cheia, Nicolás, feliz com o sucesso do seu vinho, decidiu ver sua amada. Mas a lua se escondeu temporariamente por um eclipse, e quando reapareceu, os homens do Marquês atiraram no vulto que viram na rua. Sem perguntar quem era, mataram o pobre do ladrão, ou seja, o Nicolás. Após a trágica morte de Nicolás, o Marquês, consumido pela tristeza, descobriu uma cave subterrânea sob a casa de seu filho e lá encontrou 12 tinas de barro, cada uma contendo o melhor vinho que já havia provado em sua vida. A lenda de Nicolás, o fantasma que colhe uvas ao luar, continua viva em Requena. A cave subterrânea, agora conhecida como Bodega Honda, está aberta para visitação e administrada pela vinícola Ladrón de Lunas, nada mais apropriado o nome, que foi fundada no início do século XX e oferece não apenas uma viagem pela história, mas também uma degustação dos melhores vinhos da região. Se você busca uma experiência única e cheia de mistério e tradição, Requena, na Espanha, é com certeza o destino perfeito, até porque lá você vai conhecer com muito mais detalhes, até conhecendo o próprio local. Se você gostou dessa história, você não esqueça de nos acompanhar em todas as nossas plataformas, tanto aqui no podcast quanto também no YouTube. E não se esqueça de nos seguir e compartilhar com seus amigos. Até a próxima aventura e um brinde! Esse programa é um oferecimento Mistral. Há 50 anos, a importadora dos melhores vinhos.